Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estarmos juntos todos os dias às 9 da manhã. Já é um encontro, já é um ponto de encontro entre nós aqui e você aí em casa. Hoje o nosso tema vai ser sobre a introdução à mística e aos místicos e revista de espiritualidade. E estamos a falar dos carmelitas. Temos aqui connosco então o Padre João Ricardo Costa Rego, que pertence à Ordem dos Padres Carmelitas Descalços. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um gosto. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre João a orientar para nós. Do Evangelho segundo São João. Eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que em mim não dá fruto, Ele corta-o e limpa todo o que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, pedimos-te que nos ajudes a permanecer sempre unidos a Ti, como os ramos à videira, para que a nossa vida possa dar muito fruto, aquele fruto que Tu nos pedes e queres que a nossa vida dê. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje então vamos falar sobre o tema Introdução à Mística e aos Místicos e Revista de Espiritualidade. Mas antes disso, quem é o Padre João, para as pessoas que estão lá em casa? Pois eu sou carmelita descalço, vivo aqui na nossa comunidade em Fátima, na Domus Carmeli, há 4 anos. Entrei para os carmelitas, vai fazer este ano 20 anos. Oh. Entrei no convento de Avessadas, do Mar Canavês, onde fiz o meu postulantado e pronto, e depois fiz o percurso natural de postulantado, noviciado, teologado, a formação teológica. Depois vivi a maior parte, vários anos na comunidade do Porto, também algum tempo na comunidade de Avessadas e agora aqui em Fátima. Como é que surge a sua vocação ao sacerdócio e em que momento é que conhece os carmelitas? Portanto, eu nasci no Porto, vivi no Porto até aos 8 anos. Depois fui viver com os meus pais para Viana do Castelo e é em Viana do Castelo que conheci os carmelitas. Nós íamos lá à missa dominical, à Igreja do Carmo, mas nunca pensei ser carmelita nem sacerdote. Foi bastante mais tarde, já quando eu era professor de música. Depois eu estudei engenharia, depois estudei educação musical e comecei a exercer como professor de educação musical. E foi nessa altura que eu percebi o chamamento do Senhor. Não sabia ainda muito bem para que vocação ou em que ordem. E como eu já conhecia os carmelitas há muito tempo, contactei na altura o Padre Joaquim, que já esteve aqui várias vezes, e ele ajudou-me também neste discernimento e perceber que este era... E depois, como diz Santa Teresinha, encontrei o meu lugar. O meu lugar era no Carmelo. Os carmelitas são conhecidos por serem discretos. Em que momento também da sua vida se começa a debruçar sobre a mística? Os carmelitas somos uma família de místicos. Sim. Não é? Começar por Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Isabel da Trindade. E acho que é algo que
tem muito que ver com a nossa espiritualidade e com o nosso carisma. Por isso, procuramos e pensamos também abordar estes temas e aprofundar na minha vida, pois creio que todos vamos fazendo a experiência de Deus, que às vezes não é fácil de compreender, de dizer por palavras, e claro, quando começamos a ler os nossos santos e os nossos místicos, eles identificamos-nos com aquilo que eles dizem, e mais ainda fazem-nos desejar viver aquilo que eles viveram, não é? E este tema, que às vezes pode parecer um pouco estranho ou demasiado etéreo, é algo que é tão comum na vida dos cristãos, que é importante também falar dele e perceber, para percebermos a nossa própria experiência de Deus, ajudados pelos místicos. Sim. Fale-nos sobre mística e espiritualidade, uma vez que as pessoas hoje em dia procuram tanto e às vezes de uma forma confusa, e também das pseudo-espiritualidades. Sim, uma das primeiras coisas que nós aprendemos na teologia é que o ser humano é por natureza religioso. Não é? Sim. Por natureza, qualquer pessoa. E como ser religioso que é procura, não é? E nós somos conscientes e vemos à nossa volta que os homens e mulheres do nosso tempo continuam à procura e a procurar espiritualidade. Muitas vezes em pseudo-espiritualidades, há muita oferta no nosso mundo, e que tantas vezes é caótica e até problemática, não é? Mas o ser humano tem sede e continua à procura. E nós, como carmelitas, com a nossa espiritualidade e ajudados sobretudo pelos nossos mestres espirituais e místicos, procuramos oferecer a nossa espiritualidade e ajudar os homens e mulheres do nosso tempo a poderem fazer a experiência, ou às vezes já a fizeram, só que não a compreendem. E isto Sim. é algo que cada vez nos vamos dando mais conta. As pessoas estão a ler Santa Teresa, São João da Cruz. Eu estou responsável pelas edições Carmelo. Reparo, chama-me a atenção como as pessoas compram tanto as obras de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, porque há uma experiência que as pessoas fazem, mas não conseguem perceber o que é. E ao lerem os místicos, são lidas por ele e identificam-se, não é? E é muito importante nós acompanharmos e podermos dar uma resposta a esta procura Sim. de espiritualidade e de mística, porque há uma experiência já feita. O que é a mística a partir de uma perspectiva assumidamente cristã? Claro, a mística existe, podemos dizer, nas várias religiões, não é? Que fazem experiência do mistério, não é? Numa perspectiva assumidamente cristã, claro, temos que nos centrar em Cristo, não é? Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Sim. Esse é o centro da nossa vida, e a experiência do mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E isto é logo a primeira coisa que procuramos nesta atividade, logo no primeiro módulo, de seguir muito bem o que é mística do que não é. Porque há o risco de se confundir uma verdadeira mística com outras experiências humanas, muitas vezes do foro psicológico, e confundir aqui as coisas. E é preciso muito bem definir o que é que entendemos por mística, e uma mística assumidamente cristã, não é? Centrada em Cristo e na Trindade, porque senão senão podemos estar a falar de algo mais pantanoso, que depois se torna muito, muito confuso. Daí a importância, em primeiro lugar, de definir muito bem o que é mística e o que não Sim. é, o que é uma verdadeira mística, e obviamente estamos a falar no âmbito cristão. Qual a relação entre mística e vida espiritual? Eu poderia dizer que na vida espiritual de qualquer crente há experiência mística. Sim.
É muito famosa a frase, muito citada a frase do famoso teólogo Karl Rahner, que diz que o cristão do século XXI ou será místico ou não será cristão, ou não será crente. O que é que ele quer dizer com isto? Que o cristão do século XXI ou tem uma experiência de Deus, seja ela qual for, ou de que intensidade for, ou tem uma experiência de Deus, ou então, se não tem, não será crente. Enquanto que no passado, num cristianismo, ou num tempo de cristandade, os cristãos pois acreditavam, iam à missa, viviam a sua fé, mais numa perspectiva de herança cultural. Nascemos cristãos, numa família cristã, por isso vamos à missa, acreditamos, mas muitas vezes não havia uma experiência de Deus. Sim. Era um acreditar que nos vinha dado por herança. Hoje em dia já não acontece isso. Um cristão do século XXI só permanecerá cristão se teve uma experiência de Deus, uma experiência do mistério de Deus, seja ela mais simples, mais pequena, de menor intensidade ou maior. E por isso é muito importante ajudar a perceber esta experiência e o que é que ela significa. Santa Teresa d'Ávila dizia que há 3 graças. Uma é ter a experiência, a outra é compreendê-la e a terceira é comunicá-la. A maior parte das vezes os cristãos têm uma experiência de Deus, mas não a compreendem. Sim. E muito menos são capazes de lhe pôr palavras, que é normalmente o mais difícil. Até os grandes místicos, a grande dificuldade é em expressar essa experiência. Por isso é muito importante ajudar as pessoas neste discernimento do que é que a experiência de Deus, até cotidiana, nas coisas mais simples do dia-a-dia, o que é que Deus nos está a dizer, não é? E o que é que ajudá-la nos está a dizer e que caminho nos está a apontar. Daí a importância da direção espiritual, que ajuda. Exatamente, para fazer este discernimento, termos alguém que nos acompanha, que nos contrasta e nos pode ajudar a fazer esse discernimento, porque sozinhos é muito fácil enredarmos e interpretar mal o que estamos a viver. E até essa experiência perder-se. Exatamente. Fale-nos da mística do Antigo Testamento. Pois, nós nesta atividade depois procuramos definir bem o que é a mística e o que é que não é, e no âmbito da mística cristã, vamos entrar na mística, na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura oferece-nos a revelação de Deus, ou seja, Deus vai se revelando progressivamente ao seu povo. Sim. E Deus revela-se também através de experiências concretas. O povo, os patriarcas, os profetas fazem experiência de Deus. E a Bíblia está cheia disto, não é? Por isso, logo no princípio, vamos procurar perceber, fazer esta ligação entre mística e Bíblia, onde na Sagrada Escritura está a experiência de Deus que o povo faz e que vai ajudando a conhecer quem é este Deus, porque Deus é um mistério que nós estamos toda a vida a conhecer, não é? E morremos sem conhecer totalmente, Sim. Conheceremos só na eternidade, não é? Mas o povo foi fazendo esta experiência de Deus e pouco a pouco vai compreendendo melhor quem é este Deus, que se vai revelando também progressivamente, segundo a capacidade do povo de ir compreendendo, não é? Sim. Aí o padre Armindo Vaz, biblista e carmelita, professor de Sagrada Escritura, o facto de ser carmelita também ajuda a perceber também esta dimensão mística, vai procurar centrar-se sobretudo nos profetas e em Job, que são aqueles que fazem uma experiência de Deus e ajudam o povo a conhecer melhor este rosto de Deus, não é? Que o povo, como dizia, vai descobrindo progressivamente. E aqui nota-se, quer nos profetas, quer no livro de Job, que dão, diríamos, um salto qualitativo na compreensão de quem é este Deus. De que forma é que o Novo Testamento se entende melhor a partir do Antigo Testamento? Sim, diria que não podemos entender bem o Novo Testamento sem o Antigo Testamento.
porque creio que todos os autores dos textos do Novo Testamento bebem do Antigo Testamento. O Novo Testamento está cheio de referências ao Antigo Testamento. Para interpretarmos bem o Novo Testamento, temos que conhecer bem o Antigo Testamento. Quais as experiências de fé mais representativas da evolução da busca de Deus no povo de Israel, tendo em conta os profetas e Job? Pois, precisamente como lhe dizia, o Padre Armindo escolheu falar sobretudo sobre os profetas e Job, porque são precisamente eles que vão, como dizia, ajudar a dar um salto e a conhecer melhor quem é este Deus de Israel que se vai revelando. Nos profetas podemos encontrar, em alguns casos, em alguns relatos, podemos dizer experiências mais místicas, não é? Mas noutros profetas isso não acontece. Agora, o certo é que os profetas tinham uma relação muito especial com Deus, não é? Eles falam aquilo que Deus lhes diz para dizerem a palavra de Deus e, portanto, têm aqui uma relação e uma experiência muito especial com Deus. Conhecem, diríamos, melhor do que o povo, este mistério de Deus e, por isso, de forma especial, o ajudam a revelar ao povo. E por isso, como eu dizia, dão um salto, vão dando um salto na compreensão de quem é Deus. Também no livro de Job, já é um grande salto na compreensão quando se tinha a ideia e quando estava muito presente a chamada uma teologia da retribuição, não é? De que Deus aos bons, aos justos, os cumulava de bens e de bênçãos, e aos injustos e aos pecadores teriam o seu castigo. O livro de Job desmonta esta teologia da retribuição quando nos apresenta Job, que é justo e a quem lhe acontecem todos os males. Isto muda completamente, isto é ao contrário da teologia da retribuição. Portanto, dá aqui uma reviravolta na compreensão de Deus e do seu mistério e da sua ação. O que diz o Novo Testamento agora sobre mística? Pois, no Novo Testamento, assim, diríamos, os personagens que mais destacam nesta dimensão mística, e aqui o Padre Armindo volta a escolhê-los também, que é São João, o evangelista São João, e São Paulo. Não é por acaso que o Evangelho de São João é sempre o Evangelho preferido dos místicos. Sim. Porque claramente tem traços e sinais de uma experiência com mística. Deus. Sim. Também não foi por acaso que escolhi este Evangelho para começarmos, não é? Para rezarmos a nossa oração inicial. Quando Jesus diz, permanecei em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei unidos a mim. A mística tem muito a ver com isto, que é a meta da vida espiritual, aquilo para que Deus nos criou, é para a união de amor com Ele, é para vivermos unidos a Ele. Esta é a meta da nossa vida, foi por isso que Deus nos criou, para esta união com Ele. E isto em São João nota-se claramente quando fala desta permanecer unidos a Cristo, não é? E mais tarde, no capítulo 17, a própria oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus ora ao Pai e diz, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Esta união com Deus, que nós estamos chamados a viver, como Jesus a viveu com o Pai, e que quer que nós vivamos unidos a Ele. Isto tem tudo a ver com a mística, que tem tudo a ver com a união da pessoa, ou como diziam os místicos, a união da alma com Deus, não é? Sim. É isto que Deus quer, e o caminho da vida espiritual e da vida mística leva aqui a esta união. Nós temos aqui falado sobre mística, sobre os místicos, porque vocês vão ter um curso, certo, Padre? Exatamente. Pode-nos falar das datas, em que consiste? Sim, este curso está dividido em 2 módulos, são 2 fins de semana. O primeiro será no último fim de semana de abril, de 28 a 30 de abril, o primeiro módulo, e o segundo módulo
de 16 a 18 de junho. São 2 módulos que nós estruturamos com diferentes temáticas e que pretendem fazer uma introdução. Isto é uma introdução à mística e aos místicos, algo ainda introdutório, que se der frutos, se Deus quiser, depois poderemos no próximo ano ir aprofundando, não é? E será no Domus? Será na Domus Carmeli, na nossa casa aqui em Fátima. As pessoas têm que se inscrever? Exatamente, sim. Podem entrar, criamos um domínio no nosso site, que é mística.carmelitas.pt, que explica os 2 módulos, os temas tratados, e depois tem também o formulário para quem se quiser inscrever, todas as informações, contactos, estão lá discriminados. E digo-lhe aí em casa que isto que nós falámos agora na primeira parte do nosso programa é só um cheirinho daquilo que vai acontecer neste curso, é curso que se diz? Sim. Neste curso Mística e Místicos, introdução. Então vale a pena inscrever-se, vale a pena participar, porque é bom nós ficarmos a conhecer um bocadinho mais sobre a nossa Igreja, sobre a nossa fé, sobre esta experiência com Deus, esta experiência mística. Refira alguns paradigmas e protagonistas da mística cristã até aos nossos dias. Sim, há muitos. Nós Dariam 3 programas ou 4, Sim. não é? Mas assim, aqueles que acha que são os mais importantes. Pois, nós tenderíamos a falar sobretudo dos nossos, não Claro. é? Que já falei, não é? Sim. Quando os grandes místicos carmelitas são sobretudo Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Sim. Santa Teresinha também de uma maneira Diferente. diferente. Depois Santa Isabel da Trindade, também, porque faz esta experiência que falava atrás, não só da união, mas da inabitação trinitária, isto é, que nós somos morada da Trindade. Ela faz esta experiência de uma forma muito, muito profunda e nos comunica e ajuda neste sentido. Mas ao longo da história há muitos místicos ao longo da história do cristianismo. Infelizmente são pouco conhecidos e precisamente este curso é para ajudar também dar a conhecer e perceber também, sobretudo depois nas aulas sobre a história da mística, perceber este caminho que foi sendo feito e perceber os diferentes assentos em diferentes épocas ligadas também à história da espiritualidade. Sim. E já terminamos a primeira parte do nosso programa. Acho muito bonito esta iniciativa, porque nós só podemos amar a Deus se nós o conhecermos. Então isto é uma forma também de dar a conhecer a nossa fé, o nosso Deus, através das experiências místicas, de tantos místicos, e todo o contributo que eles vêm trazer para a nossa fé. Então, não se vá embora, fique para a nossa segunda parte. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre o tema mística e místicos. E temos aqui o Padre João Rego, que está connosco, que é carmelita, descalço, que nos veio falar sobre esta temática da mística e da espiritualidade. Em que consiste a antropologia? Pois a antropologia é precisamente a ciência que estuda o ser humano, não é? Antropos significa o homem, estuda o ser humano. E neste contexto é muito importante perceber, em primeiro lugar, como é que uma antropologia cristã vê o ser humano, não é? Para depois perceber que experiência é que... Porque a experiência mística dá-se num ser humano, Sim. numa pessoa, não é? Para depois percebermos o que é que acontece no ser humano na experiência mística. Com isto, nós podemos dizer que a experiência mística ela não acontece só com os santos, mas pode acontecer com qualquer um de nós? Exatamente. Como dizia um autor, há místicos de baixa intensidade, místicos de média intensidade e místicos de alta intensidade, não é?
como eu dizia, todo o cristão o cristão do século XXI, dizia o Karl Rahner, ou será místico ou não será cristão, não é? Portanto, a experiência mística é uma experiência de Deus, que é Deus que a dá, não é? É uma experiência recebida, não somos nós que a fabricamos. É Deus que se manifesta a cada um de nós. Mas, quando falamos de mística, não estamos a falar só simplesmente de fenómenos místicos extraordinários, Sim. não é? Que vemos em Santa Teresa de Jesus, em Santa Hildegarda de Bingen, Sim. como falávamos, em tantos santos vemos fenómenos místicos extraordinários. Pronto. Mas depois há a experiência da mística cotidiana, do dia-a-dia, que um cristão pode ter num momento de oração ou num momento difícil da sua vida. Deus manifesta-se de diferentes formas. Não é? Não tem que ser de forma extraordinária, como lemos às vezes nos místicos mais maiores. Não é? Qual a visão concreta do ser humano para o cristianismo? Esta visão é moldada desde o amor e pelo amor? Explique-nos este conceito. Exatamente. O ser humano, entendido pela fé e de forma e no sentido cristão, não é? O que nós acreditamos é que o ser humano foi criado por Deus, criado por amor. Deus é amor e no excesso de amor cria o ser humano. Fomos criados por amor e fomos criados para o amor. Não é? O amor é precisamente aquilo que nos pode realizar e preencher totalmente. E isto tem tudo a ver com a experiência mística. Quando lemos a experiência dos místicos, normalmente está sempre, é sempre moldada, é uma manifestação do amor de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, de diferentes formas, Sim. que se manifesta numa pessoa concreta. Não é? E por isso, se o ser humano foi criado por amor, e Deus o criou por amor, para lhe dar o seu amor, para que o ser humano faça essa experiência do seu amor, e ame, e chega a amar como Deus, quando Sim. Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, Deus não quer que sejamos menos do que Ele. Isto é a experiência que fizeram os místicos, que é, Deus quer que sejamos como Ele, e quer que amemos como Ele. No cume da experiência mística e do caminho espiritual, o ser humano está chamado, chega a ser, diz São João da Cruz claramente, transforma-se em Deus, ou seja, diviniza-se. Essa transformação que Deus quer realizar em nós é divinizar-nos. É uma transformação tão profunda em que Deus nos quer transformar nele e a alma passa a viver já a vida de Deus e o amor de Deus, a vida eternitária em si. Esta é a experiência que os místicos nos transmitem. Como é que podemos ser introduzidos na leitura e interpretação de textos místicos? Claro, os místicos, como falávamos, uma das principais dificuldades dos místicos é A expressar, não é? Aqueles que tiveram essa terceira graça de saber comunicar Sim. a experiência mística. Mas mesmo assim é muito difícil. Socorrem-se normalmente muito da simbologia, dos símbolos, da poesia. Uma das aulas que teremos é sobre a poesia e mística, para tentar expressar essa experiência. Mas recordo-me a pergunta que me tinha... Como podemos ser introduzidos na leitura e interpretação dos textos Exatamente. místicos? Quando tomamos contacto pela primeira vez com os textos místicos, depende, uns são mais difíceis, outros mais fáceis, há sempre conceitos que nós desconhecemos e, claro, nós sempre que lemos um texto, lemos a partir da grelha de leitura que temos na nossa mente. Sim. Se não estamos muito por dentro dessa temática, torna-se mais difícil interpretar. E depois também aparecem conceitos, palavras concretas que nós muitas vezes não conhecemos o significado ou a verdadeira interpretação para poder perceber melhor um texto dos místicos, um texto místico. Então, neste curso, pretendemos também ajudar nesta interpretação para dar critérios, perceber determinados conceitos que nos ajudam depois, quando nos aproximamos dos textos escritos pelos místicos, poder perceber, compreender melhor. Qual a ligação da mística à liturgia? Eu creio que muitas vezes na liturgia, na Eucaristia, nas celebrações, nos sacramentos, fazemos uma experiência de Deus, porque Deus
na liturgia, na celebração dos sacramentos, a graça de Deus manifesta-se e atua de forma especial, não é? Se calhar, umas vezes, podemos experimentá-lo de forma mais intensa, outras vezes, por diferentes razões, podemos até achar, bom, fui à Eucaristia, acho que não senti nada, mas o certo é que a graça de Deus atua. E se o cristão, por natureza, é um ser litúrgico, que necessita de celebrar, de louvar a Deus, de celebrar a sua fé em comunidade, não é? E se na liturgia, nos sacramentos de Deus se manifesta de uma forma particular, com a sua graça, então há aqui uma ligação íntima entre a liturgia e a mística, que nós queremos também abordar e que nos seremos ajudados pelo Dom Bernardino, o abade de Sinsverga, do mosteiro beneditino, que nos ajudará a perceber a ver aqui a ligação entre liturgia e mística e Eucaristia e mística. E como na Eucaristia, a Eucaristia nos vai transformando, fazendo precisamente esta transformação mística interior que Deus quer realizar em nós. Podemos dizer que na Eucaristia nós vivemos uma experiência mística? Eu creio que, de certa forma, sim, se da nossa parte estamos preparados. Porque abertura às vezes, de coração, não é? Exatamente, porque depende, ou seja, a graça de Deus atua também se nós nos dispomos, claro, não é? Como a Virgem Maria, que estava totalmente disponível à ação de Deus, não é? O problema é que nós às vezes andamos tão distraídos, tão dispersos, tão agitados, não é? Que não estamos em condições de acolher a graça que nos é dada em cada Eucaristia. Qual a ligação que pode ser estabelecida entre a poesia e a mística? Temos o São João da Cruz, sim, um grande poeta. Sim, vemos como os místicos, falámos da dificuldade que têm de expressar. Sim. E a poesia é, se calhar, talvez a melhor linguagem que os místicos encontraram para expressar a sua própria experiência. São João da Cruz, diria que é o poeta místico por excelência, não é? Estamos a falar, talvez, o nível mais elevado que chegou a poesia, não só humanamente, mas a poesia mística. Mas vemos, por exemplo, a própria Santa Teresa diz: eu sei de alguém, está a falar dela própria, eu sei de alguém que, sem ser poeta, até lhe saíam uns versos, escrevia poesias. Sim. E assim ela o fez, sem ser poeta, mas sentiu a necessidade, a poesia foi precisamente a forma de expressar essa experiência. E, por outro lado, vemos como os poetas, por um lado vemos como os místicos se tornam poetas para expressar a sua experiência, mas vemos também na poesia dos poetas que, sem serem místicos, há características de uma experiência mística. Não é? De serem contemplativos, de captarem a realidade à sua volta, não é? Que há aqui muitos pontos de contacto entre a poesia e a mística. E até depois também a questão, quando nós colocamos as poesias que falam dessa experiência mística, também há que saber interpretar, porque a poesia é um mundo. Exatamente, é que depois a poesia, por exemplo, no caso de São João da Cruz, é muito simbólica. Sim. E dizem muito mais do que aparentemente lá está escrito, não é? Mas precisamente porque são tão simbólicas, conseguem dizer aquilo que outro tipo de linguagem não consegue. A questão da música, ela poderá também suscitar vivências próximas das místicas ou não? Sim, por exemplo, estou-me a lembrar da experiência que teve Paulo Claudel, se não estou enganado, um dia ao entrar na Catedral de Notre-Dame, estavam a cantar o Magnificat e ele tem uma experiência mística ao escutar o Magnificat, não é? A música, todos temos a experiência, toca-nos profundamente no mais íntimo, não é? Imediato, não é? E há muitas características semelhantes comuns à da experiência mística. E a música ajuda-nos também a fazer a experiência de Deus, mística, não é? Pronto, há aqui pontos de contacto que nós queremos também aprofundar sobre isto. O que revela essa realidade, quer acerca da música, quer acerca da mística? Pois, precisamente, nós queremos falar, ao falarmos das características da mística e as características da música, perceber aqui quais são os pontos de contacto e que experiência faz o ser humano, diríamos, quer na experiência mística, quer na experiência estética e musical, não é?
e vamos ver as parecências que existem também aqui. Não é? Nós temos testemunhos e experiências de pessoas que às vezes até nos ligam e que dizem assim, olha, eu estava a ver ou ouvir a Canção Nova, ou participei num encontro de uma congregação e que ao ouvir aquela música eu tive uma experiência com Deus, eu me encontrei com Deus naquele momento por causa da música. Exatamente. Isso é uma experiência, podemos dizer que poderá ser então essa experiência mística? Sim, depois devidamente Sim, discernida, claro, não é? claro. Porque Não para dá isso está o para... discernimento, sim, não dá para sim. generalizar, mas claramente a música é um meio que Deus nos deu e que nos ajuda a fazer a experiência de Deus, não é? Através da palavra e através da música, a fazer a experiência de Deus. Portanto, todos temos esta experiência, esta sensação de que há aqui pontos de contacto e que a música tem muito que ver com a mística. Isso vai ser tudo tratado também neste curso. Exatamente. Olha aí, fica aí já aguçada a curiosidade. A mística e a ação não se podem se dissociar. Porquê? Claro, é que às vezes entende-se a mística como algo muito elevado, quase elevado acima deste mundo, algo estratosférico, não é? Que os místicos viveram assim quase no céu e que não tem que ver com a realidade e com a ação do dia-a-dia. Nada mais errado. É a própria Santa Teresa que nas moradas dirá às suas irmãs: irmãs, obras quer o Senhor. A oração, a vida espiritual, a vida mística, se Deus nos dá, se nos revela e nos dá determinadas experiências, fazemos a experiência do seu mistério de diferentes formas, não é simplesmente para nosso gozo pessoal ou para nosso aperfeiçoamento pessoal. Deus tem uma missão para cada um de nós. Santa Teresa percebeu muito bem que as experiências místicas dela, ainda que fossem mais extraordinárias, tinham um fim. Sim. Ela foi a fundadora das Carmelitas, dos Carmelitas Descalços, e as experiências que Deus lhe dá têm um fim, uma ação concreta. Portanto, nós, já no final do curso, pretendemos ver esta relação entre a mística e a ação. Não é? Sobretudo, o que na história da mística se chamou contemplativos na ação e ativos na contemplação. Não é? Contemplativos na ação. Nós, no dia-a-dia, agimos, realizamos a missão que Deus nos confia, mas estamos chamados a ser contemplativos na ação. Não vivermos só a fazer coisas, que esse é o grande risco. Sim. Nós, como cristãos, igreja, é que temos muitas coisas para fazer e nos falta esta dimensão mística, espiritual, que a ação brote do encontro com Deus, da experiência de Deus. Mais ainda, de atuarmos unidos a Deus. A mística leva-nos à união com Deus. E quando o que nós fazemos nasce desta união com Deus, isso dá muito mais fruto do que algo que às vezes é nossa iniciativa, coisa nossa. Sim. O que nós estamos chamados a fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. A obra é dele, não é nossa. Não é nossa. Temos também aqui a revista de espiritualidade, que está aqui ao pé de si. Exatamente. Fale-nos desta revista. Também é responsável pela sua edição? Sim. Desde há 3 anos sou o diretor da revista de espiritualidade, que existe desde 1991, que foi o centenário em que celebramos o centenário da morte de São João da Cruz. Pronto, esta é uma revista de espiritualidade e de mística que pretende ajudar os seus leitores a aprofundar estas temáticas, não é? É uma revista científica, mas que procura sempre ter uma linguagem que chega a todos, um cristão, diríamos, de cultura média, não é? Sim. Poder compreender e abordar os temas mais importantes da espiritualidade, a doutrina dos santos e dos místicos, que é tão rica, que nos foi deixada, e então, normalmente tem 4 artigos em cada número, sobre diferentes temáticas da espiritualidade e da mística, de santos concretos, que pretendem ser um alimento para a vida espiritual dos cristãos. Porque quando nós lemos os santos, Sim. os místicos, quando aprofundamos na sua doutrina, isto anima-nos e ajuda-nos para o nosso próprio caminho espiritual.
porque precisamos deste alimento, senão naturalmente tendemos a estagnar e na vida espiritual, como nos ensinaram os santos, ou andamos para a frente ou andamos para trás. Quando estagnamos, estamos a andar para trás. Quem quiser adquirir esta revista, como é que o pode fazer? Sim, a revista pode ser assinada, normalmente a maior parte das pessoas são assinantes. Basta entrar no site, na loja online das edições Carmelo, que é carmelo.pt, é muito simples, sim, é muito carmelo.pt, e depois no menu tem a revista de espiritualidade. E lá as pessoas podem assinar a revista, tem uma assinatura anual. Também está à venda em grande parte das livrarias católicas, também existe à venda. O nosso programa está mesmo na reta final. Vamos então relembrar, para quem está lá em casa, o curso Mística e Místicos. Quando é? Portanto, são 2 módulos, o primeiro fim de semana de 28 a 30 de abril, já não falta muito, e depois o segundo fim de semana, o segundo módulo, de 16 a 18 de junho, na Domus Carmeli, aqui em Fátima. Porquê é que as pessoas deverão frequentar este curso? Creio que este curso as ajudará, além de conhecerem os místicos e o que é a mística, sobretudo o que se pretende não é simplesmente um conhecimento teórico, mas que nos ajude a reconhecer a nossa própria experiência de Deus, ajudar a lê-la, a interpretá-la, porque isso nos ajuda no nosso caminho, ajuda-nos a perceber melhor o que é que Deus nos está a dizer através da experiência que fazemos, para nos mostrar o caminho e a missão que Ele nos aponta através dessa experiência. Aqui no panfleto fala em aulas, workshops e oração. Exatamente. Sim, entrando no site mística.carmelitas.pt percebe-se claramente as aulas que abordarão estes temas que tivemos a partilhar. Os workshops serão sobretudo de leitura de textos dos místicos, ler os textos dos místicos e ajudar a interpretar, não é? E logicamente teremos momentos de oração e a celebração da Eucaristia, não é? Estamos num contexto cristão, teremos sempre a oração da manhã, a oração da tarde, a Eucaristia. E até porque para entrar nesta temática da mística tem que haver muita oração. Exatamente, sim, sem oração não há experiência de Deus, ou pelo menos não podemos compreender, ainda que Deus se manifeste no nosso dia-a-dia, se não oramos não nos damos conta disso. Nos tempos que correm, as pessoas têm cada dia mais dificuldades de buscar essa intimidade com Deus e por isso ter essa experiência mística? Sim, numa vida quando é muito agitada, cheia de ruídos, sem tempo para parar, para fazer silêncio, é difícil dar-se conta da passagem de Deus na nossa vida e da sua ação, não é? Por isso é muito importante, mas as pessoas dão-se conta disto e por isso há esta procura que precisam de parar, de silêncio, às vezes procuras noutras espiritualidades e de muitas formas, porque as pessoas dão-se conta que precisam de parar, de silêncio, de se encontrar consigo mesmas, de se entrar dentro de si, porque senão perdem-se. É como diz a palavra, abre a porta do teu quarto. Exatamente. Não é? Reza ao teu pai em segredo. Não é? Sim. Exatamente. Quais as recomendações que pode dar às pessoas lá em casa para que elas comecem ou retomem ou comecem a trilhar esse caminho de intimidade com Deus? Eu diria que o mais importante é reservar no seu dia-a-dia e ser fiel aos momentos de oração. Procurar ter um tempo definido de oração, fazer um caminho de oração, por isso nós também oferecemos esta escola de oração, porque também há aqui um itinerário a fazer, não é? Mas ser fiéis a esses momentos de parar, de silêncio, sobretudo aprender a fazer silêncio, a partir da palavra de Deus, começar com a palavra de Deus, porque Deus fala-nos através da sua palavra, não é? E a palavra de Deus também nos ajuda a perceber e a interpretar a nossa própria experiência, não é? Sobretudo, ser fiel aos momentos de oração, de encontro com Deus, que depois nos ajudam a perceber a passagem de Deus, às vezes, enquanto vamos no comboio, ou de viagem, ou depois nos momentos concretos do dia-a-dia, mas temos que parar para reconhecer e perceber
a passagem de Deus e o que Deus nos está a querer dizer, que caminho nos está a apontar. Precisamos de parar, mas também, se calhar, aproveitar todos os momentos que o nosso dia nos oferece. Exatamente. O nosso fundador, ele diz assim, que é uma expressão brasileira, vocês precisam cavar tempo, aproveitar todos os momentos vocês podem se entregar a Deus, podem ter essa experiência com Deus, para além de parar, que é importante. Exatamente. Sinto, por um lado, são estes momentos fixos no nosso dia-a-dia, depois é aproveitar todos os momentos e, sobretudo, aprender a viver e a reconhecer a presença de Deus no nosso dia-a-dia. Há um místico carmelita pouco conhecido, Sim, que se chama o Frei Lourenço da Ressurreição, o irmão francês, que é especialista e escreveu e ajudou muita gente. Ele falava muito da presença de Deus, aprender a viver e a reconhecer a presença de Deus no cotidiano. E ele que foi cozinheiro, fazia os trabalhos mais simples do convento, mas sempre unido a Deus e procurando sempre colocar-se e viver esta presença de Deus no cotidiano, nas coisas do dia-a-dia. Padre João, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Pois, por um lado, convido-os aqueles que puderem participar nesta atividade, quer de forma presencial, quer online. Sim. Não referimos isto. Quem estiver em sua casa não tiver a possibilidade ou está longe, pode também online. participar online. Esperando que isto também ajude na sua caminhada, na caminhada espiritual. E, sobretudo, que cuidem os momentos de oração, os momentos de encontro com Deus, porque é aí que nós recuperamos forças, é aí que nós percebemos, lemos melhor a nossa vida e, sobretudo, é aí que a graça de Deus se manifesta. Muito obrigada pela sua presença e por nos vir falar sobre este tema tão bonito. De nada, foi um gosto. E assim que está aí em casa, com este programa, por que não retomar a sua intimidade com Deus, a sua vida de oração, se já estava um bocadinho descuidado, e começar a fazer da sua vida cotidiana uma vida unida a Deus. Isso é extremamente importante. E não se esqueça de parar. É importante nós pararmos para ouvirmos a Deus, porque é no silêncio que nós conseguimos escutar as suas direções. Assim me despeço, participe neste curso, acho que vale a pena, porque os carmelitas, eles são fantásticos e sempre nos ajudam a caminhar cada dia mais na nossa fé. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.